Olá, eu sou Ângela Ferraz, sou designer da TIC Texturicia e agora eu vou ensinar para vocês a textura etrusco. O estilo industrial surgiu a partir do uso dos chamados lofts urbanos de Nova York. São espaços que foram convertidos em residências e comércios, os quais deixavam expostos tubulações, canaletas e tijolos aparentes. Para esta proposta, além do cimento queimado, temos também a textura etrusco, que é perfeita para ambientes que ressaltam o estilo industrial. As ferramentas que eu vou utilizar são desempenadeira de aço, isenta de ferrugem, preferencialmente aço inox. Eu uso proteções nas laterais para garantir maior vida útil para a ferramenta. Espátula de aço, também isenta de ferrugem. Desempenadeira de PVC para remover rebarbas. Mais adiante eu vou ensinar um truque para vocês. Essa é uma desempenadeira de PVC, mas falo logo em seguida. Trincha, pincel, esponja marinha, o reagente para o acabamento e a fita crepe. A fita crepe é fundamental na aplicação. Ela garante o alinhamento, o acabamento perfeito. Eu vou utilizar nas paredes laterais, no rodapé e na moldura. O primeiro passo é a aplicação do primer acrílico. Para a aplicação do primer, eu vou utilizar rolo. Você pode utilizar o de espuma ou o de lã. Eu vou utilizar o de lã. O primer, antes de ser aplicado, ele deve ser preparado, diluído. A diluição é mencionada na etiqueta da embalagem. O meu primer já está pronto para aplicação. Eu vou utilizar o meu rolo, vou mergulhar e tirar o excesso. Feito isso, eu vou levar para minha parede. Começo de cima para baixo. Eu posso utilizar tanto movimentos verticais como horizontais. Isso não importa, porque é um fundo selador. O primer, ele tem várias funções. Dentre elas, ele remove partículas soltas da parede, promove a aderência do produto, da textura, e inibe a cor de fundo. Nesse caso, o primer que eu estou usando é na cor etrusco natural, proposta da composição do kit da linha etrusco. Perceba que com apenas uma demão ele já me oferece uma plena cobertura, dispensando uma segunda demão. Aplicação concluída, você aguarda de 2 a 4 horas, que é o tempo de secagem. Com o primer acrílico seco, nós vamos aplicar a textura etrusco. Para a aplicação, eu vou utilizar espátula e desempenadeira. Minha massa, ela já está preparada, diluída. A diluição é mencionada na etiqueta, no corpo da embalagem. Então, minha massa estando no ponto, eu vou transportar, usando a espátula, vou transportar para minha desempenadeira, uma quantidade que eu não derrube, e começo de cima para baixo. A massa, ela tem grãos que favorecem no desempenar abrir caminhos, abrir ranhuras. Essa é a proposta. O próximo passo é o quê? Assentar essa massa. Eu vou utilizar uma desempenadeira de PVC. A proposta é deixá-la levemente rústica, áspera. E os grãos que eu havia comentado vão abrindo o caminho. E quando você faz esse movimento circular, esses grãos vão também criando esse caminho circular. Para o etrusco, você pode aplicar de várias formas. Uma delas é esse que eu estou aplicando. E você pode deixar dessa forma. Ou criar uma porosidade. Nós estamos ilustrando com duas técnicas. Uma, ele somente desempenado, como eu fiz agora,
deixar um pouco mais rústico, porém sem porosidade. Se a proposta é essa, basta parar aqui, nesse ponto, remover a fita e aguardar de 12 a 24 horas. Se você prefere porosidade, que é uma tendência agora em acabamento, revestimentos porosos, você utiliza uma esponja marinha e pressiona sobre a massa úmida. Você pode fazer movimentos aleatórios. Para não ficar aquele aspecto de bolinhas sobre a superfície, verifique em pontos distantes, movimenta em pé, deitado, enfim, movimentos aleatórios. Pressionou, você volta com a desempenadeira e movimentos circulares para a direita, para a esquerda. Lembrando que o ideal para fazer esse efeito é a cada 2 a 3 metros, porque a massa ela tende a secar rapidamente. E se você deixar para desempenar toda a massa para fazer o efeito poroso, pode ser que não dê tempo. Terminou, concluiu a sua parede, agora é remover a fita. Então você puxa e olha o acabamento. Sem ter que ficar lá limpando ou requadrando. Simples e prático. Terminou de remover a fita? Aguarde em torno de 12 a 24 horas a sua secagem. Para finalizar, eu vou aplicar o reagente etrusco. Para o reagente etrusco, nós temos 4 cores disponíveis. Esta é o etrusco envelhecido. A diluição você deve fazer conforme mencionado no corpo da embalagem, na etiqueta. Dilua, misture bem e aplique com um pincel ou uma trincha. A dica é aplicar com trincha por conta da porosidade. Se você aplicar com o rolo, talvez a parte porosa não fique tão evidente. Uma dica: quando você estiver aplicando um reagente, sempre trabalhe com 2 pessoas, né? Você aplica e a outra pessoa vem fazendo o efeito logo na sequência, por conta da secagem. O reagente ele tem a secagem muito rápida e se você for pintar, colorir a parede com o reagente para depois retornar e tirar o excesso, muito provável que você não consiga um resultado satisfatório. Então é sempre trabalhar em 2, um aplica e o outro vem tirando o excesso. Pode acontecer de deixar essa demarcação na superfície, olha, o efeito do pincel da trincha. Então, olha a dica, você pode pegar uma desempenadeira de PVC e recortar um pedaço de carpete e colar na desempenadeira. Essa é uma dica bacana para você acabar com esse problema de marcas de pincel. Como você vai fazer? Nesse caso eu vou usar uma menor por conta do meu painel. Sobre o reagente úmido, eu vou usar movimentos circulares sobre ele. E assim eu vou apagando o efeito, a marcação deixada pelo pincel, pela trincha. Após a aplicação, aguarde entre 2 e 4 horas, que é o tempo de secagem do reagente. E para você que deseja cores personalizadas, o reagente etrusco também está disponível na versão base, podendo ser pigmentadas na cor que você desejar. Então é isso. Essa foi a técnica de aplicação da textura etrusco. E se você quiser mais dicas, fique ligado nos próximos vídeos da Textura e Cia.